O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas. Mais uma vez eu estou aqui entrando na sua casa para te falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. A gente sempre ouve falar que a gente tem um chamado, que você tem um chamado, o Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor tem uma missão na sua vida. Isso é verdade, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós fazemos parte de um plano maior. Mas o plano que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes, é muito diferente dos nossos planos e dos planos que outras pessoas criam para a gente, ou dos planos que outras pessoas gostariam que a gente vivesse. E para que você realmente tenha êxito na sua vida, para que você realmente seja uma pessoa de sucesso, para que você seja abençoado nos caminhos que você trilhar, você precisa que os seus planos e os planos de Deus sejam os mesmos. Só existe um lugar onde você pode ser feliz verdadeiramente. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. E aí, muitas vezes, você precisa abrir mão dos seus planos e dos planos que as outras pessoas têm para a sua vida. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala um pouco disso. Fala da história de uma pessoa que abriu mão dos planos dele e abriu mão dos planos de que toda uma congregação tinha para a vida dele, para seguir os planos que o Senhor tinha para ele. Não é fácil, não foi uma história fácil, não tem sido uma história fácil, mas é uma história de sucesso. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho do pastor André Longo, da Comunidade Cristã Canaã, que é o meu pastor. Hoje a gente vai falar um pouquinho com ele. Oi, pastor, seja bem-vindo, que bom receber o senhor aqui. É uma honra e uma responsabilidade contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho e um pouquinho do muito que Deus tem feito na sua vida. Seja bem-vindo. É isso aí. Carol, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e ter uma aliança com você através da ETV, chegar à casa, né, de todas as pessoas que estão assistindo e certamente ao longo dos seus programas estão sendo impactadas através de inúmeros testemunhos. A gente vem tendo notícias disso, né? Amém. O testemunho, sem sombra de dúvida, é a maior forma de propagação do Evangelho de Jesus. Ele disse, né? Ide por todo mundo e pregai, Sim. não com palavras, com testemunho. E poder compartilhar o meu testemunho, um pouco da minha história de vida, o meu chamado, os propósitos de Deus para mim, aqui através, né, do programa Aliança com Você, é um privilégio e eu agradeço de coração o convite. Amém. Pastor, o senhor nasceu, como a maioria sabe a sua história, o senhor nasceu num lar cristão, cresceu dentro da igreja, começou o seu ministério ali dentro da igreja muito novo, né? Mas muitas coisas aconteceram no decorrer da sua vida. Conta pra gente um pouquinho de como é a sua história, como foi a sua história. Pois é. Eu, desde o ventre da minha mãe, né, quando os meus pais me conceberam, quando a minha mãe teve notícia que estava grávida, meu pai, ele me narra que naquele mesmo dia, ele colocou as mãos sobre o ventre da minha mãe, abençoou a minha vida, agradeceu pela gestação e desde aquele ventre me consagrou ao Senhor. Amém. O primeiro fato marcante da minha vida é o fato de um acidente que eu sofri. Logo ainda criança, aos 2 anos de idade, eu sofri uma queda e nessa queda eu tive quase que a ruptura total da minha língua. A minha língua foi prensada entre os dentes, né? E houve um grande sangramento ao longo do dia. Meu pai me levou ao serviço de urgência do Hospital da Previdência em Belo Horizonte e ali eu tive constatado o corte, o sangramento, mas por se tratar de língua e por se tratar de criança, os médicos, num primeiro momento, excluíram a possibilidade de sutura. Só que o sangramento não estancava, continuava, perdurou, né, durante todo o dia, o início da noite. Meu pai retornou comigo ao hospital. Então eles decidiram fazer um procedimento de sutura e para isso me deram anestesia geral. E quando isso aconteceu, Carol, eu tive um bloqueio respiratório, né, por causa do crescimento da glote, uma glândula, né, que obstruiu o sistema respiratório. Eu estava sozinho no quarto, meu pai se apercebendo que eu havia perdido a respiração,
correu, né, subiu do térreo onde ficava o serviço médico de urgência até o 13º andar do hospital, chamou a equipe médica que estava lá, eles retornaram. Durante todo esse tempo eu estive sem respiração e já era algo assim praticamente perdido, né? Naquele momento que os médicos na sala estavam se preparando para uma inserção cirúrgica, né, uma inserção cirúrgica, de tentar desbloquear as minhas vias aéreas para a respiração, o meu pai fez uma oração, né? Ele colocou a mão sobre mim e disse: olha, Deus, o Senhor me deu e é do Senhor, desde o ventre ele foi consagrado. E o nosso querer é que o André continue conosco, mas nós o queremos, né, de forma plena. Então, se o Senhor tem esse propósito, né, restaura a vida do André agora. E naquele momento, né, eu voltei a respirar em vida, sem nenhum tipo de sequela. E ali foi a primeira manifestação clara do propósito de Deus para a minha vida. Então, muitas vezes as pessoas, ao lerem o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, quando fala que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, as pessoas se atêm muito à questão do tempo e se esquecem que nesse mesmo versículo está inserido a palavra propósito. E eu tenho absoluta certeza, Carol, que todos, qualquer um de nós, temos um propósito estabelecido em nossas vidas da parte de Deus. Nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos feitos para a nossa própria vida. A Bíblia nos diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive cada um de nós. E eu vejo que a felicidade, ela está justamente quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida e vivemos esse propósito. Quando isso ocorre, quando isso acontece, verdadeiramente nós encontramos o nosso lugar em Deus. E aí a felicidade é plena, independentemente de circunstâncias, de possibilidades, de rendas, muito diferente do evangelho que vem sendo pregado hoje nas igrejas, independentemente das suas placas, bandeiras, denominações, credos, mas quando eu me refiro às igrejas cristãs, se difere muito disso. O centro do evangelho de Jesus não está no homem, o centro do evangelho de Jesus está no próprio Cristo. Amém. E aí, depois dessa experiência tão marcante, só quem passou por algo similar consegue mensurar. Depois disso, pastor, como que continuou a sua vida mesmo, depois dessa primeira manifestação da presença de Deus na sua vida? Como que foi até hoje? Carol, a primeira coisa que é necessário desconstruir é de que a vida cristã, ela se dá em um modelo de práticas e de frequências a templos religiosos. Obviamente, há de se tomar cuidado, eu não estou dizendo aqui que não é importante que você vá. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos congregar. Na congregação, nós somos lapidados, edificados, exortados, nós somos incentivados. A Bíblia nos fala que quando nós andamos juntos, nós temos melhor paga do nosso serviço. Se um cai, o outro levanta. Se um está frio, o outro esquenta. E se um, de repente, sofre ataque de alguém, tendo o outro do lado, ambos resistem àquele ataque. Então, o fato de congregar, o fato de estar em comunhão, o fato de ir a uma igreja é de suma importância. Mas o cristianismo não consiste em eu habitar um templo. O cristianismo consiste em Cristo habitar a minha vida e ser Senhor do meu coração. E eu tive, dentro dos templos, né, pelos quais eu passei e frequentei, ambas as experiências. Tanto a experiência de um Cristo vivo dentro de mim, em momentos muito claros disso, como também vivi momentos de religiosidade, de apenas estar habitando dentro de um templo denominado igreja. Como, volto a repetir, muitos acham que significa ser crente, ser cristão, independentemente da sua igreja. Então, por exemplo, eu me lembro de uma experiência muito marcante do poder de Jesus na minha vida, foi um marco, né, no meu chamado, no meu ministério, ainda em Belo Horizonte, quando eu residia lá e era membro da Igreja Batista da Floresta, do pastor Glaicon, saudoso pastor Glaicon, que muitos tiveram o prazer de conhecer. Eu me lembro que durante uns cultos de terça-feira à noite, trouxeram um pastor do Rio de Janeiro chamado pastor Almir Guimarães. Esse pastor tinha sua igreja localizada na favela da Rocinha, um homem de Deus com um trabalho incrível na área de libertação. E me lembro que os cultos eram cultos muito cheios, as pessoas
careciam muito de cura, de libertação, e sempre esse processo de cura, de libertação, atrai muitas pessoas. Sim. E eu me lembro que numa noite, quando haviam filas gigantescas no Templo da Floresta, milhares de pessoas, eu tinha 12 anos de idade. O pastor Almir me tirou da fila, orou por mim e pediu que a partir daquele momento eu começasse a orar por pessoas. Naquele dia, eu vi pessoas sendo libertas, pessoas que estavam ali inseridas dentro de um contexto de igreja muitas vezes há anos, ainda possessas, ainda oprimidas por espíritos imundos. Eu vi, eu presenciei, né? Eu fui instrumento com 12 anos de idade para ministrar sobre a vida dessas pessoas. Isso para mim foi muito marcante. Eu me lembro naquela noite de uma senhora que tinha uma perna menor do que a outra e por isso, né, com toda a dificuldade de locomoção, eu vi diante dos meus olhos, né, através do poder da oração, o milagre de Jesus, de uma perna crescer ali na frente de inúmeras pessoas. Eu vi inúmeros doentes serem curados ali naqueles cultos. O poder de Jesus, o poder que ele colocou disponível à igreja para ser exercido por todos aqueles que levam sobre si o seu nome. Ele disse, no meu nome vocês farão sinais e maravilhas. Eu presenciei isso. Eu me lembro do meu batismo com o Espírito Santo, também na mesma idade, 12 para 13 anos. Eu me lembro, Carol, que eu tinha recebido a visita de 2 primas minhas de cidade Governador Valadares. E a Igreja Batista da Floresta tinha, à época, um templo suntuoso, a maior igreja de Belo Horizonte na década de 80, e tinha uma galeria extremamente linda, e nós jovens gostávamos muito da possibilidade de assentarmos na galeria. Uhum. Ali era mais fácil de bater um papo, né, de sair sem ser visto, olha só. E eu me lembro que um dia o culto havia terminado, já havia sido feita a oração final, estavam dando alguns avisos. E eu disse para minha prima, Esther, eu falei, Estherzinha, vamos descer rápido, que lá embaixo eu quero te apresentar a turma, quero te apresentar o pessoal. E a Esther disse, o culto não acabou. E eu disse para ela, como assim não acabou? Já teve louvor, já teve ofertório, já foi ministrada a palavra, feito o apelo, já foi feita a oração final, estão dando avisos. Ela disse, o culto não acabou. E eu me lembro que naquela noite, depois de tudo, o pastor Glaicon, olhando para a igreja, disse, olha, eu estou aqui, Deus tocou meu coração para orar por vocês, para que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. E naquela noite, quando ele começou a orar, eu fui tomado com grande poder. Eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus na galeria da Igreja Batista da Floresta, no momento menos provável, num dia comum, aonde, aos olhos humanos, tudo já havia acontecido. Eu tive a minha primeira experiência pessoal com a presença de Deus dentro de mim. Isso é muito importante, Carol. Sim. Quando as pessoas são impactadas nelas mesmas pela presença de Deus. Isso foge à religiosidade, isso foge a um evangelho de referências em outras pessoas, isso foge às dúvidas, ao ceticismo, quando você vive, quando você presencia o poder de Deus, a manifestação de Deus. E eu digo que foi com essas 2 experiências na minha adolescência, nas salas, né, de juniores daquela igreja, os primeiros versículos que eu decorei, que eu aprendi, aonde eu fui ministrado, e aqui eu quero deixar um apelo a todos os pais. Se você tem dificuldade de frequentar uma igreja, por você, frequente pelos seus filhos. Porque a Bíblia nos fala, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Pai, mãe, criar filhos hoje é um desafio. É o mundo inteiro contra você. Se a sua criança, em formação, não tiver a oportunidade de ter inserido dentro dela os princípios de Deus, os valores de Deus, certamente, quando ela crescer, você não terá controle sobre ela. O mundo, os prazeres do mundo, o pecado, terá controle sobre o coração da sua criança. E foi isso que aconteceu comigo. Adolescente em uma igreja, presenciei o poder de Deus, experiências com Deus, fui instruído na palavra. E todos esses marcos, todos esses fundamentos, né, foi o que Deus usou para que o meu chamado, o meu ministério, as minhas experiências, hoje o meu pastoreio, pudesse ser estabelecido aqui nessa cidade. Amém. Pastor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, é bem rapidinho, e a gente vai voltar para saber como que o seu chamado chegou na sua vida. É rapidinho.